Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Caro telespectador, telespectadora, o programa Ponto de Vista de hoje é especial. Uma homenagem póstuma ao ex-deputado, ex-senador, professor e escritor João Faustino, que faleceu esta semana enlutando todo o Rio Grande do Norte. Esta é a reprise do programa exibido no dia 24 de novembro de 2012, que foi ao ar 5 dias antes do lançamento do seu último livro, Eu Perdoo. Essa é a nossa homenagem a esse homem público que nos deixou de forma tão prematura. A estrada da política e da vida pública é fascinante, embora por vezes perigosa. Fascinante porque coloca o cidadão próximo dos reais problemas de uma sociedade. Dá condições a ele de conhecer de perto a essência da alma humana, além da condição de poder realizar, decidir, influir, mudar, contribuir, enfim, para melhorar situações. Perigosa por ser caminho cheio de bifurcações, o que exige que se esteja sempre atento para a escolha da vereda certa e, posteriormente, seguir em frente. Passar por essas experiências aflora a inspiração que tem levado muitos a se dedicarem a encarar o desafio dos escritos memorialistas, do registro das suas vivências e do extravasar das reflexões sobre a vida, que quase sempre resulta em um novo olhar, uma nova ótica, uma nova postura diante do fato de existir. Sabendo quão importante é se sentir gratificado pelo que de positivo foi possível ser feito ao longo dessa estrada, por ser essa, definitivamente, a maior de todas as recompensas para os que escolhem a vereda certa. Como é o caso, meu caro telespectador, do entrevistado especial do programa Ponto de Vista de hoje, ex-deputado João Faustino, que agora está prestes, se preparando a lançar um livro chamado Eu Perdoo. Deputado João Faustino, alegria imensa recebê-lo aqui, quero lhe agradecer por ter aceitado o convite e dizer da felicidade que, com certeza, os nossos telespectadores vão sentir ao ver também você na qualidade de escritor, colocando o seu talento para que seja lido por todos. Nelson, obrigado. Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar participando do seu programa. Esse programa, ele começa a conquistar o telespectador do Rio Grande do Norte a cada semana. Por que eu digo isso? Que sempre procuro sintonizar a Sim TV e vê-lo no vídeo, apresentando este programa Ponto de Vista. Por que eu digo isso? Pela seriedade do programa, pela maneira como você conduz o debate, sempre vinculando-o a assuntos do interesse da sociedade, da vida das pessoas. E quanto isso é importante na comunicação social, num programa de televisão. De forma que eu quero, primeiro, agradecer e depois lhe parabenizar pelo programa e pela maneira como ele vem sendo conduzido. Eu vi a abertura do seu programa, você com muita propriedade, muita felicidade, você definiu os riscos de quem envereda pela vida pública. Não é uma tarefa fácil auscultar anseios e, ao mesmo tempo, definir caminhos. Decidir sobre vidas, sobre o destino de uma sociedade. Não é tarefa fácil. E, como você colocou, muitas vezes mal compreendida. Infelizmente. Mas você falou também sobre o livro, o Eu Perdoo. É um livro que eu estou lançando na próxima quinta-feira, dia 29. Quero contar com a sua presença, dos amigos que
né, esta hora nos veem, para que estejam presentes lá no Salão de Eventos Cardeal Sales, que é aquele salão de recepções, fica ao lado da Igreja Santa Terezinha. Rodrigues Alves com Apodi. O lançamento vai acontecer no dia 29. 29, daqui a 4 dias. Na próxima quinta-feira. Próxima para o nosso telespectador anotar na sua agenda. Das 19 às 22 horas. É um momento de confraternização. Lá o livro vai ser lançado oficialmente, embora eu tenha aqui um exemplar para você, especialmente para você, homenageando. Muito obrigado. E o livro é um pouco de biografia. O livro a narrativa se baseia num personagem chamado João. O leitor vai ver esse João presente em toda a narrativa, só no final é que ele vai identificar o João, personagem, com o João, autor. Perfeito. E tem um pouco de romance, porque na literatura, todo livro de memória é uma coisa muito fria, sem muita emoção. E para que o eleitor fique sintonizado com a narrativa, é preciso romancear um pouco. Por exemplo, eu poderia dizer, eu fui convidado pelo ministro Aloysio Nunes Ferreira, ministro da Justiça, para presidir a primeira comissão de anistia do Brasil. Eu poderia simplesmente dizer que o ministro tinha me convidado e eu teria aceito, e a partir daí começara o trabalho da anistia. Mas para o leitor se interessar pelo texto, o romancismo tem que existir, tem que emoldurar o texto. Até porque é uma técnica que os grandes escritores adotam com muita frequência. Então, eu tive que descrever a circunstância daquele convite. Era uma tarde chuvosa, que inundava Brasília. Os trovões, os estampidos dos trovões que provocavam os clarões nos horizontes, penetravam na intimidade e na alma das pessoas, como quisesse também explodir dentro de cada um sentimento. E foi nesse contexto de tarde que foi convidado para ser. Então aí é um pouco do jogo literário com o objetivo de quê? De trazer o leitor para a narrativa. Certamente. E aí é um componente um pouco romancial, um pouco que dá ao texto uma pitada maior de emoção. Então o livro, o que é? O livro é a narrativa de vários, não são todos, episódios que envolveram a minha vida e que exigiram de mim, autor, um gesto de perdão. Era uma coisa que eu ia perguntar, exatamente qual a razão desse título tão forte, Eu Perdoo. Porque ele vai desde o assassinato do meu pai, que exigiu de mim e dos meus irmãos um gesto magnânimo de perdão, até o último evento mais doloroso da minha vida, que foi essa operação Sinal Fechado. Então, eu passei por tudo isso, navegando um pouco na política, falando sobre anistia e descrevendo atos de tortura a mim narrados como presidente da comissão, depois passando por eleições diretas e inclusive, mostrando os artifícios que foram montados dentro da estrutura política do país na época para que se derrubasse a emenda Dante de Oliveira, da ameaça que recebi do presidente João Batista Figueiredo na época. E aí vou tangendo a vida, colocando-a no papel e trazendo sempre para a reflexão do leitor a atitude de perdoar, que não é uma atitude fácil. Agora eu digo a você, Nelson, quem não tem a capacidade de perdoar não terá nunca a capacidade de conquistar a paz. É verdade, é verdade. Você se inspirou em alguém, João, dentro da feitura do seu livro, alguns autores? Esse é o 4º livro que eu edito.
eu editei um livro anterior que foi muito bem aceito, passou pela segunda edição, que foi A Escola que Vivi, Memórias de um Educador. Nesse livro, eu procuro retratar a minha presença como diretor da Escola Técnica Federal, diretor que fui, no período agudo da repressão militar. E eu, como diretor, tive que enfrentar várias circunstâncias e viver vários momentos adversos. Então, aí eu fiz o livro, também em homenagem ao centenário da escola, não é? Foi um livro interessante, porque ele foi lançado aqui, depois lançado em Brasília e em São Paulo. Então, ele teve uma edição de 2.000 exemplares que foram esgotados, não é? Eu lancei também um livro interessante, que foi Minha Presença no Parlamento Brasileiro. Esse foi um lançamento da editora do Senado Federal. Esse livro tem 400 e poucas páginas, e nele estão inseridos depoimentos e discursos que pronunciei no Senado e na Câmara dos Deputados. Muito bem. Vários modelos realmente interessantes, que sem dúvida nenhuma você vai nos brindar com essa redação belíssima, sem dúvida. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. A Federação do Comércio do Rio Grande do Norte foi uma das entidades patrocinadoras do reconhecido evento Motores do Desenvolvimento, que aconteceu no auditório da Fiel nesta última segunda-feira. O tema tratado foi a questão da pesca, aquicultura e cassinicultura em nosso estado. Contou com a presença de renomados técnicos da área e de muitas autoridades comprometidas com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. Foi simplesmente grande, enorme o sucesso da 53ª Convenção Nacional do Comércio Logista, que aconteceu entre os dias 14 e 16 no Centro de Convenções da Via Costeira. Reuniu em Natal mais de 4.000 participantes. Importante salientar que esta foi a 4ª vez que a nossa capital realizou uma convenção nacional, isso no espaço de 20 anos. Parabéns a Marcelo Rosado, presidente da FCDL, e a Mauri Filho, presidente da CDL, pelo impecável evento aqui realizado. Nós voltamos à nossa entrevista, meu caro amigo João Faustino, renovando a alegria de estar com você. Vou fazer algumas perguntas nesse nosso segundo bloco. Você falou que o seu primeiro livro tratava da sua experiência de professor. Como é que foi isso? Rapidamente, como é que foi sua experiência de professor? Que você começou a vida pública ensinando. Eu comecei ensinando, não é? Me senti vocacionado para a atividade do magistério. E ingressei por concurso na Escola Técnica Federal e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí fiz a minha carreira como docente.
E mesmo tendo ensinado, por exemplo, durante 8 anos no Seminário de São Pedro, no Ateneu Norte Rio Grandense, no Colégio Padre Miquelinho, no Ateneu, no Colégio Imaculada Conceição, no Colégio Marista, passei por esses estabelecimentos de ensino, iniciando a minha carreira. E na universidade e na escola técnica, por quanto tempo você exerceu? Olha, exerci durante 30 anos, período interrompido por mandatos parlamentares. Mas fui diretor da escola, fui orientador educacional e tive uma presença lá na formação dos alunos da antiga Escola Industrial, depois Escola Técnica Federal, hoje IFERN. E mais, um detalhe, é que tive o privilégio de ser autor da lei que transformou a ETFERN em instituição de ensino superior. Parabéns, eu era deputado federal e apresentei esse projeto de lei, batalhei pela aprovação, consegui aprovar e consegui transformar as escolas em universidades. João, quando você se sentiu vocacionado para a atividade política? Nelson, eu comecei a me sentir vocacionado para a política a partir da vida estudantil. Eu militei na política como universitário, militei como estudante secundarista e como universitário disputei a presidência da União Estadual dos Estudantes. Fiz campanha eleitoral em Natal e em Mossoró e ganhei a eleição, fui eleito presidente da União Estadual dos Estudantes. Aí eu me senti vocacionado para a atividade política. Depois recebi o honroso convite do governador Tarcísio Maia para ser o seu secretário de Educação. Desenvolvi uma boa atividade na área educacional, implantei programas interessantes, como a qualificação de todos os professores leigos, a implantação do Estatuto do Magistério, a construção de mais de 1.200 salas de aula, os centros de ensino supletivo e por aí vai. E aí, por ter tido um bom resultado na área de educação, me candidatei a deputado federal, fui o mais votado do Estado. Consegui vencer os candidatos que representavam as grandes estruturas do Rio Grande do Norte. Fui o mais votado e daí cumpri 4 mandatos de deputado federal, havendo uma interrupção aí pelo fato de ter disputado o governo do Estado em 1986, não logrei êxito, perdi por uma vantagem muito pequenininha do meu adversário, e depois tive um mandato rápido de senador da República, substituindo o senador Garibaldi, de quem era suplente, e aí completei a minha saga política. São, salvo engano, João, 4 décadas de mandatos, de atividade política, isso. não é? Eu diria até um pouco mais. Um pouco mais de 4 porque mandato de deputado foram 16 anos, fui secretário de Estado 2 vezes, secretário da Prefeitura de Natal, né? Fui do Conselho Federal de Educação, integrei o Conselho, e cumpri essas atividades com muita seriedade, procurando demonstrar competência e ajudar o Rio Grande do Norte e o Brasil. Certamente. Me diga uma coisa, o que é que mais marcou você na vida pública, na vida política, ao longo desse período todo? Olha, eu vou dizer, no livro que lançarei na quinta-feira próxima, a narrativa de alguns episódios que envolveram a minha vida pública, como, por exemplo, eleições diretas para presidente da República, o meu diálogo duro com o presidente da República, o presidente General Figueiredo, que queria a todo custo que eu votasse contra a emenda Dante de Oliveira. E eu disse a ele que, lamentavelmente, não faria isto, eu votaria a favor da emenda. E ele me disse, se o senhor votar nessa emenda, essa emenda for aprovada, no outro dia o senhor não estará com o seu mandato, nem eu estarei nesta cadeira. O que deu a entender, inclusive isso foi comentado por jornalistas da imprensa nacional, deu a entender que haveria um outro golpe de Estado, alguma coisa que o destituiria da função de presidente da República. Esse episódio me marcou muito, como também me marcou a lei de transformação das escolas em universidades. E, só para um detalhe,
eu tive presença, mas presença eu digo definitiva, na construção de 4 universidades no Rio Grande do Norte, 4 instituições de ensino superior. Eu fui relator dos primeiros cursos da UNP, como fui relator dos primeiros cursos da FASEX, como membro do Conselho Federal de Educação. Da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, eu fui relator no Conselho Estadual de Educação e votei o seu reconhecimento no Conselho Federal de Educação. E no IFERN, Instituto Federal, eu fui o autor da Lei de Transformação. Todas essas passagens estão no seu livro. Estão no livro, eu falo nesse livro. Essas e outras passagens. E outras passagens estão no livro. Me diga uma coisa, você passou também um período longo e profícuo até do nosso conhecimento na Secretaria da Presidência da República. Mas eu queria que você dissesse isso para o nosso telespectador. O que significou sua presença na Secretaria da Presidência da República? Nelson, eu diria que foi um dos momentos mais significativos da minha vida pública. Primeiro porque eu tinha o privilégio de despachar com o presidente uma vez por semana. Eu levava para a assinatura dele os atos que necessitavam da assinatura presidencial e que caracterizavam a nomeação de pessoas para cargo de confiança. Eu fazia pacificação política para que o presidente nomeasse aquelas pessoas sem conflitos, sem dificuldades. E esse mandato demorou quanto tempo, João? 4 anos. Foram 4 anos? 4 anos. Na Secretaria? Na Secretaria. E durante esses 4 anos eu tive uma oportunidade enorme de ajudar o Rio Grande do Norte, de dar a minha contribuição para o desenvolvimento do Estado, ajudando Garibaldi, que era governador, dando o meu apoio e procurando sensibilizar ministros e autoridades federais para que recursos viessem para o Rio Grande do Norte. E foram muitos os recursos transferidos para o Estado naquela época. Por exemplo, na área do turismo, aí se deve muito a Edson, meu filho, que foi diretor da Embratur, eu na presidência da República, ele diretor da Embratur. Se conseguiu carrear para o Rio Grande do Norte um volume significativo de recursos para se fazer a orla marítima de Ponta Negra, para se fazer as estradas vicinais da zona do litoral norte. Enfim, foi um momento áureo para o Rio Grande do Norte no sentido do desenvolvimento e de obras em favor do povo. Certamente, João. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido.
Continuam abertas as inscrições para o prêmio Sistema Fierne de Jornalismo, edição 2012, que este ano distribuirá R$51 mil em prêmios e terá como tema a indústria e o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Norte. O prazo para inscrições irá até 2 de dezembro deste ano e o regulamento e a ficha de inscrição poderão ser acessados no site www.fierne.org.br. Voltamos à nossa entrevista com o deputado João Faustino, que está lançando nesta próxima quinta-feira, no dia 29, o livro Eu Perdoo, desde já, renovando o convite a todos os nossos telespectadores. Ô, João, a propósito, como é que está sendo os preparativos do lançamento do livro? Veja bem, fazer um livro não é coisa fácil, não é só escrever. Escrever até que é fácil, mas há toda uma demanda de profissionais para editorial, para prefácio, para apresentação, projeto gráfico, até para ir para a editora e a editora produzir o livro, é uma mão de obra. Mas eu enfrentei isso, até com uma atividade assim de lazer. O livro, eu acredito que agradará, porque se propõe a descrever fatos reais, muitos da atualidade, e acredito que irá atender à expectativa do público. Você, gostando da atividade literária, deverá pensar em seguida em fazer outros livros também. É verdade isso? Sim, eu tenho um outro livro pronto escrito. Agora vai entrar naquele processo de demanda de gráfica, de arte, etc, etc. Até que nasça, né? Até que nasça, não é uma tarefa fácil. Você ainda pensa na atividade política, João? É possível que você volte a ela? Olha, Nelson, em princípio não. Eu sou o primeiro suplente de senador, o senador José Agripino. Se por acaso ele vier a ser ministro, que será muito bom para o Rio Grande do Norte, eu poderei voltar ao Senado, mas é uma perspectiva muito remota. Eu sei também que você está fazendo direito. A pergunta é o seguinte: você pretende advogar quando terminar o curso? Eu estou fazendo o que você fez, Nelson. Você com 31 anos de vida pública, jornalista, fazendo um programa de sucesso, terminou o curso de Direito agora há poucos meses. Eu estou partindo por esse caminho, né? É uma atividade interessante, o convívio com estudantes, com professores, com a academia, onde você discute ideias, aprofunda conhecimentos. Eu estou já no 8º período, vou para o 9º, próximo ano termino, né? E se houver oportunidade, vou advogar. Perfeito, vamos ser colegas 2 vezes. Com certeza. Né? Eu queria que você mostrasse para o nosso telespectador o livro Eu Perdoo, que será lançado na próxima quinta-feira. O livro é esse aqui, Eu Perdoo. Ele tem o prefácio do senador Aloísio Nunes Ferreira, o senador mais votado do Brasil, ex-ministro da Justiça. Tem a apresentação do presidente da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, Diógenes da Cunha Lima. Tem um texto primoroso do doutor Marcelo Nobre, filho do deputado Freitas Nobre, que foi líder do PMDB na Câmara dos Deputados e que integrou o Conselho Nacional de Justiça até pouco tempo. E tem mais um depoimento na orelha de um colega, um ex-colega, deputado federal do Mato Grosso do Sul, Rubem Figueiró. E está pronto, sim, eu esqueci de falar no mais importante, um dos mais importantes depoimentos, que é do doutor Alexandre de Moraes, que é o maior constitucionalista do Brasil hoje, nos dias atuais. Com certeza vai ser um sucesso o lançamento do seu livro. Mas eu não poderia terminar, meu caro João Faustino, o nosso programa, sem lhe fazer uma pergunta. Com a sua experiência, que está, inclusive, resultando em obras tão importantes como essa, que com certeza o nosso telespectador vai ler com avidez, você, com toda essa experiência, que conselho você daria hoje a um jovem que quisesse ingressar na carreira pública, na carreira política, e perguntasse a você, ao longo de toda essa experiência sua, o que é que você diria para ele? Primeiro, se tem vocação, entre, em frente. A atividade política é tão digna quanto qualquer outra atividade profissional. Talvez até mais digna ainda. Certamente. João, quero agradecer a você. Eu é que tenho que agradecer, né? Essa oportunidade magnífica. Um tempo passou rápido.
falamos sobre tudo. É verdade. Agradecer a oportunidade É singular verdade. estar com você Parabéns no seu pelo programa. livro. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.